Olá, olá. Vídeo 170, conhecimentos perdidos, ou seja, com os milhares de anos, nós vamos esquecendo o que nos foi ensinado, né? Ou o que nós lembrávamos de conhecimentos da luz de vidas passadas, conhecimento que extraterrestres da luz também vieram nos lembrar, etc. Mas com o tempo vai diluindo, vai modificando e vamos esquecendo. Mas eu acho muito interessante que em cada religião você encontra alguma coisa nesses espíritos que escolheram seguir uma determinada religião ou determinada filosofia. A gente encontra alguma lembrança que eles não sabem bem, esqueceram, vamos dizer, os pormenores, mas tem uma vaga lembrança. E aí o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Quando eu frequentava os Hare Krishna, o templo Hare Krishna, eu observei que os Krishnas tinham um medo, um horror mesmo, um medo mesmo de voltar a ser um animal. Hoje, eu sei que nós passamos do animal para o elemental e depois para o hominal para ser um ser humano. Hoje eu sei que os seres que são muito cruéis, não evoluem, muito cruéis, gostam de ser cruéis, vão continuar sendo cruéis, então eles são colocados em corpos animalescos, tipo símil, um símil, são colocados assim, talvez até em outros animais, né? Porque eles também não revelam tudo. Então, eles são colocados. Então, os Krishnas têm eu achava um absurdo aquilo, hoje eu já vejo que não. Por isso que a gente nunca deve, vamos dizer, por exemplo, bobagem que estão falando, isso é um absurdo, eu não acredito, não. A gente deve ser um simples observador, observadora, e para ir tomando conhecimento no decorrer, né, dos anos, ou lembrando de alguma coisa, para encaixar o quebra-cabeça. Então tá aí. Os evangélicos, um erro gravíssimo. Jesus veio nos salvar. Em parte, eles não estão errados em dizer isso, só que eles interpretam de uma maneira errada, a qual que ele vem aqui pessoalmente salvar todo mundo. E vai salvar todo mundo, vai levar todo mundo. E não é assim. Ele realmente, quem seguir os ensinamentos dele, que são as leis universais do Pai, Mãe, Criador Primordial, com o tempo, seguindo, né, as leis, o amor incondicional, realmente ele será salvo para um lugar melhor, não para Deus, para um lugar melhor, para que dali em diante ele vai evoluindo mais ainda. Então tem um fundo de verdade. Todos aqueles que escolheram ir para, ou foram eletromagneticamente atraídos para essa religião, têm uma noção, né, antiga, né, de alguma coisa, só que interpretam errado. O católico, que enfatiza a oração, realmente, na época do Jesus, ele disse também que poderíamos orar, mas só é válido se a pessoa crer na oração que está fazendo, se aquela oração vai fazer efeito. E se ela tiver amor dentro dela também. Mas a Igreja Católica está muito ligada a ritos. Ritos que vêm dos seres reptilianos.
Mas o católico que frequenta a igreja não sabe disso. Mas ele gosta daqueles ritos. O padre também gosta, acha que está certo, mas esses ritos vieram de procedência reptiliana e draconiana, dos seres que nos manipulam. Até hoje, os draconianos não manipulam mais, agora é só os reptilianos e os magos negros, porque os outros já levaram de volta. Já estão lá nos planetas primitivos, já estão sendo uns símios lá. Então, a igreja messiânica, ela enfatiza muito a arte, as coisas bonitas. Realmente, tá, porque o Criador só faz coisas bonitas, não vê? A terra como é linda, né? E tem a noção passe, que eles chamam jurei, é um passe. Só que eles inventaram lá que aquela chapinha que eles usam aqui, um colar, só pode dar passe com aquela chapinha, porque aquilo é fotografia lá do Deus. Quer dizer que os messiânicos, quando fundaram, o fundador da igreja messiânica, ele voou numa nave até Deus. Ora, nem Jesus pode chegar perto de Deus porque a energia é imensa, é poderosa. Queima. Ele é o único criador, mas também ainda tem que subir mais um pouco para chegar lá. Nós não podemos também. Temos que seguir a luz. Se Deus enviasse a luz dele para um de nós, era instantâneo, queimaria tudo, né? Só ficaria o espírito, o verdadeiro corpo, mas a matéria queimaria toda. Então eles foram lá, né? Foram numa nave, assim, até materializar, tirar a fotografia. Ó, pelo amor de Deus, quando eu soube isso, tchau, tchau, igreja. Não foi só por isso, não, foi por outras coisas. Fui até convidada para pertencer à igreja. Fui convidada lá também para os Krishna, também não fui. Vamos dizer, o Brahma Kumaris, que acho que há vários tipos de Brahmanes, né? Brahma Kumaris, onde eu pertenci, onde eu fiquei 2 anos lá, pertenci a eles. Eles tinham uma preocupação, um medo de karma. Não queriam nada, nem a gente podia consultar uma pessoa que tinha uma determinada profissão, que era para não gerar karma para aquela pessoa, que ele podia se negar ou ajudar ou tal. Então, não. Todo mundo era ali, amiguinho ali, né? Ali no centro, no templo, mas não se podia, assim, certas coisas, porque... E também não queriam animais lá, porque diziam que os animais sugavam a energia da gente. Bom, então, veja aí, sugar a energia. Colocaram isso para os animais, não sei se é verdade ou não é verdade. Mas tinham uma noção antiga de que existem espíritos que sugam a nossa energia. Encarnados e desencarnados. Tem noção do perigo que é ter um karma, né? Não sabe o que vai acontecer do outro lado do karma, mas tinham essa noção. É interessante como esses espíritos que conhecem, ou que conhecem, que são atraídos ou escolhem certos lugares para seguir o caminho da luz, têm noções, embora tenham certas interpretações erradas, mas o espírito tem noção. Interessante, né? Eu acho interessante isso. O templo budista, ele tem rito também, e ele gosta muito de mantras, né? Os templos budistas gostam de mantra, porque há milhares de anos atrás, quando seres muito evoluídos estiveram aqui para ensinar os não evoluídos, eles ensinaram alguns mantras porque lá na língua daquela época tinha
vamos dizer, uma ressonância, como se fosse uma canção que emitia energia. Como, por exemplo, um mantra, um dos mantras, né? Do Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Quando você está falando isso, esse mantra do Hare Krishna, não é budista, é Hare Krishna, ele dá muita alegria na pessoa. Ele dá mais, sabe? Então, no budismo, o mantra deles, porque eu já fui a templos também budistas, mas eu não sei aquela língua, a tradução daqueles mantras, mas eu creio que deve ser para chamar energia do Criador. O templo Sai Baba também usavam muito, tinha mais de um mantra, muito bom também, era um templo muito bom, e tocavam música, porque a música, ela vem do Criador. Só que essas músicas atuais, dessas pessoas que fazem certas barbaridades, essas letras, incitando traição, né? de casais, incitando violência, não é do Criador. A música que vem do Criador é outra, mas a música vem do Criador, a origem da música, né? E no templo Sai Baba, eles usavam muito e com instrumentos antigos indianos, que essa religião vem da Índia também, né? Os Krishnas também vêm da Índia e do Sai Baba. E o som desses instrumentos antigos é agradável. O tambor é agradável. Não é esse tambor de escola de samba que é horrível, que às vezes a gente tem que botar a mão, porque é demais, né? É demais, porque aqui quando é carnaval, aqui perto, ficam aí, nossa senhora, é um negócio que com o tempo incomoda, né? Eles tocam de uma maneira que não incomoda, é como no centro de Umbanda também. Eles tocam lá, centro de Umbanda que usa atabaque, nem todos usam. Já fui também no centro de Umbanda que toca atabaque, muito agradável, gostei mesmo. Até fiquei com vontade de aprender a tocar aquilo na ocasião. Então, a música com o mantra. Então havia uma coordenação, né? Uma coisa junto com a outra que a gente sai de um lugar desses bem. Por quê? Porque aquele mantra está numa sintonia de energia positiva. A Rosa Cruz, ela ensina certos tons musicais que têm a ver com a espiritualidade. Uma das notas é o Si, mas o Si até destrói uma taça de cristal, mas é aquele cristal antigo que não se encontra, é um cristal casca de ovo. Se você bater uma taça uma na outra, é capaz de quebrar de tão fina que é. Aqui em casa tinha taça de cristal que eu acabei quebrando depois, que eram os que me criaram tinham, e acabei quebrando sem querer. Então, cristal puro, porque os cristais que vendem por aí de taça, de copo, de cristal, não é um cristal puro, mas aquele. Então, um cristal puro desses, se você ficar tocando a nota Si instantaneamente, ela quebra. Como está na Bíblia, que o muro, né, parece que é Jericó, né, que através do som ele foi colocado abaixo, desmoronou. Então, há umas outras. Esse é o Si, o Mi, mas eu já esqueci, da ocasião eu estudei, li, mas já esqueci. O Mi também tem a ver, é positivo, né? O Si, ele pode fazer isso, mas você pode encaminhar essa nota também para outra coisa positiva, né?
Porque os conhecimentos que se tem na espiritualidade, eles tanto podem ser usados negativamente como positivamente. Bom, deixa eu ver se eu lembro mais algum lugar. Ubanda e kardecista é o estudo que deve se ter, e espaços magnéticos, que é o que tem do outro lado da vida também nos hospitais espirituais que usam, né? Então, tá tudo bem. E tem outros lugares aí parecidos. Então, tem uns lugares aí que tomam um tal de cipó, que muita gente fica louca porque tomou isso, né? Isso não deve, qualquer pessoa não pode tomar isso. Muitas enlouquecem, viu? Que é o Santo Daime. Uns sentem bem, mas eu vou perguntar a vocês que usam, que estão vendo agora este canal, este vídeo. Para quê? Para ter visões? Vocês nem vão saber se são visões do futuro ou se são do passado. A pessoa tem que ter um estudo para conseguir interpretar. Caso de uma clarividente, às vezes ela vê Isso aconteceu com uma pessoa que ela às vezes dizia, era uma amiga que eu tinha, ela falava coisas e realmente às vezes era verdade, mas outras coisas não. Porque ela viu uma evidência em que uma coisa já havia acontecido. E ela, vai acontecer isso assim, assim. Então já não é confiável, né? Uma vidente dessas que aquilo já tinha acontecido. Então a pessoa às vezes não sabe interpretar. Então quem usa esse sistema de tomar isso ou um outro tipo de droga, né? Para ver, para ter visões, simplesmente visões. Eu, por exemplo, mês passado tive uns sonhos estranhos e o outro mês anterior também. Não soube interpretar. E fui no livro dos sonhos, mas dava dupla interpretação. E realmente a dupla interpretação, mas o meu sonho não era positivo, apesar de ter dupla interpretação. Foi o lado negativo, infelizmente, que aconteceu. Então, a pessoa, às vezes, não sabe a interpretação. Sonhos de premonição, como eu já tive. Vai acontecer isso assim, assim. E se esse sonho de premonição for ruim, dá para modificar? Não. Então, é bobagem dessas coisas. É bobagem. Bom, deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Não, sobre os conhecimentos passados. Então, sobre os conhecimentos perdidos, né? Quando você lê um livro e você acredita de imediato, isso são lembranças do passado que você já sabia, mas não lembra, mas você aceitou, porque está no teu espírito formatado, como se fosse um computador. E aquilo veio à tona, né? Veio a lembrança. Às vezes você fica na dúvida, será que isto é assim, assado? Aí você encontra uma informação. Aí depois você tem a certeza. Bem que eu achava que era assim, mas eu não tinha certeza. Aí veio a informação perdida. Bom, não tenho muito o que dizer, porque já está dito, eu procuro sempre falar em poucas palavras e para ser entendido, porque eu não gosto de enrolação no início dos vídeos também. Às vezes tenho vídeos longos, né? Mas são explicativos. Pessoas às vezes ficam falando muita coisa, embelezando antes de falar, e isso não. Sabe com quem eu tenho afinidade? Com um ser
que baixa lá na casa da plataforma, que eu tenho muita afinidade, que na hora que ele está explicando, falando, é com o Osho. Devo estar na faixa dele, porque eu tenho uma afinidade da maneira como ele fala, ele não tem papas na língua, e fala, e só não fala mais porque o médium não deixa. Ele não consente que ele não fala o que ele está falando lá, às vezes, porque vai chocar as pessoas, vai. Eu gosto de saber a verdade, então ele é muito verdadeiro, né? Ele fala o que tem que falar, então eu sou assim também. Eu acho que a verdade choca às vezes. Eu já passei alguns momentos que eu fiquei chocada com algumas verdades, mas passa, aquilo dá na hora, depois pronto, é assim, você tem que aceitar, né? Tem que aceitar. Então é isso, senhores. Procurem, mesmo numa leitura, preste atenção, que isso ajuda a gente a despertar mais, a evoluir mais, a seguir mais a estrada da luz, tá? É só isso aí, isso aí fica para vocês e tudo de bom, tudo de bom. Eu vou dizer aqui a data, é dia 30 de novembro de 1922. Há uma coisa que eu vou explicar. Muita gente diz, para que ela fica falando o número dos vídeos? Sim, neste meu segundo canal resolvi falar os números dos vídeos, porque às vezes uma pessoa quer passar para outra um certo conhecimento, que ela estava até querendo saber, não tinha encontrado, e então é muito mais fácil. Aí ela passa para a pessoa, olha, o canal X, o número do vídeo é o vídeo tal. Não fica mais fácil? Fica bem mais fácil, né? Eu estou atrasadinha aí com a Família da Luz, mas eu ainda vou fazer o número 11 da Família da Luz. Então, senhores, eu acho que isso facilita para as pessoas, porque às vezes a gente procura um vídeo que viu algum tempo atrás e não consegue encontrar. E já assim, você acessa o canal, o nome do canal, né? E é muito mais fácil. Então, tudo de bom. Tchau, tchau. Até o próximo.